Queridos irmãos, autoridades civis aqui presentes, queridos irmãos e irmãs, povo de Deus, família Cristo Rei, e queridos irmãos e irmãs também agora, internautas, que compõem a família de nossa paróquia, nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. A liturgia de hoje é bem propícia para o tema que o nosso bispo pediu para celebrar. Nós fizemos 3 dias de preparação do tríduo para essa festa de hoje. Nos 3 dias lembrávamos a importância de cada carisma na ação evangelizadora da nossa diocese, Lembrávamos dos leigos, lembramos dos religiosos e religiosas. Ontem celebrávamos o Sagrado Coração de Jesus, e recordávamos também todo o clero, por quem nós rezamos ontem, e de todos aqueles que passaram por aqui também. E hoje, então, nós culminamos nessa festa, de 50 anos de vivência, nessa experiência bonita de Deus na Diocese de Franca. E como eu disse no início, a liturgia ela é bem propícia para essa festa, porque a palavra, o Evangelho, fala exatamente dessa aplicação do reino. É Cristo que veio a esse mundo e inaugurou o reino de Deus. A proposta de que o mundo fosse parte da realidade divina, claro, está no coração do Pai desde o início de tudo, desde a criação. Só que como nós conhecemos, toda a história da salvação do povo de Deus, nós vemos que o homem nem sempre acolheu a proposta de Deus. E deixando o orgulho, o pecado dominar o seu coração, se afastou, buscou os seus próprios interesses. E ali então se perdeu. Por isso foi necessário a vinda de Jesus, feito homem a este mundo. Por isso nós cantamos, na noite de Páscoa, ó feliz culpa que nos mereceu tão grande Redentor. Então, por conta dessa escolha errada do ser humano, se fez necessário o Pai enviar Jesus, o nosso Salvador. E Jesus, então, assumindo a humanidade em tudo semelhante a nós, menos o pecado, começou a inaugurar aqui neste mundo, na terra, esse reino pensado, quisto por Deus, pelo Pai. Através do seu anúncio, do seu testemunho, também da sua ação salvadora, libertadora, através dos milagres, das curas, das libertações que Deus fazia em Jesus Cristo. Então ali a gente já vê nascer esta igreja da qual hoje nós fazemos parte. E esse é o processo que a palavra, o Evangelho fala. Ali Jesus lançava a semente de mostarda, que tornou, essa grande árvore, que é a Igreja Católica, presente no mundo todo. Foi o próprio Cristo que se fez o pastor, o semeador, para fazer acontecer na ação do Espírito Santo essa realidade da qual hoje nós somos membros vivos. Porque a igreja, queridos irmãos, ela é muito mais, e eu falo isso sempre aqui para vocês, do que as paredes. A igreja, na verdade, somos cada um de nós. Cada um de nós é importante para que essa igreja permaneça viva. E ela está por conta da dedicação, do entendimento, do acolhimento desta mensagem deixada por Jesus Cristo. E isso fez-se chegar até hoje a cada um de nós. E agora é missão nossa, levar isso para frente. É missão nossa
o trabalho da evangelização, para que outros também possam vir a fazer a mesma experiência de graça que nós fazemos. A experiência do amor de Deus que nós recebemos diariamente, nós devemos também levar, através do nosso testemunho, do nosso anúncio, né, a outras pessoas. Olha para vocês verem como é que é, né, a ação de Deus no mundo. E às vezes a gente se perde, né, não tem noção, né, dessa importância de cada um de nós. E em se tratando de Diocese de Franca, está inserida nessa mesma realidade. Como foi lido aqui, nós nos desmembramos da Arquidiocese de Ribeirão Preto. E por que a igreja faz isso? Né? A igreja católica, ela não vai criando diocese à torta e à direita, né? Simplesmente porque tem vontade. Não, muito pelo contrário, né? As coisas são criadas, elaboradas a partir de uma necessidade. Então, no tempo, né, que foi pensado a Diocese de Franca, se via a grande necessidade de acolher essa região toda da qual nós fazemos parte, porque ali já poderia ser, né, um sinal da presença de Deus. Aquilo que Deus estava fazendo em nossa região já estava ajudando a iluminar como presença do próprio Deus as pessoas, ao mundo. E então se pensou a Diocese de Franca, né? Nasceu no coração, né, dos responsáveis, do nosso bispo, na época de Ribeirão Preto, né, observando aquilo tudo que acontecia em nossa região, esse desejo, quer dizer, o Espírito Santo colocou no coração dele. Para que nós pudéssemos, então, nos desenvolver e caminhar, crescendo cada vez mais nessa experiência de Deus. E aí, então, Dom Diógenes foi escolhido, né? O padre Diógenes, né, foi escolhido nosso primeiro bispo diocesano. E aí, então, né, nessa inspiração, nessa escolha, iniciou, né, essa realidade da qual hoje nós celebramos 50 anos. Nós somos um galho desta semente plantada por Jesus. E é responsabilidade nossa, queridos irmãos, florescer e dar frutos, como tantos outros irmãos já fizeram ao longo dessa história. Nós convidamos, né, as autoridades aqui, que conhecem a nossa cidade, convidamos as realidades pastorais, que vocês que estão aqui presentes, porque conhecem a história da nossa paróquia. Isso é importante, porque nós vamos ver, e se eu perguntar aqui, cada um tem uma história para contar de como era antes. Como era a cidade de Orlândia antes. Como as coisas aconteciam aqui antes. E como as coisas acontecem agora. Se eu pergunto para vocês como era a paróquia antes e como é a paróquia agora. Cada um tem uma história bonita para contar, da sua vivência, da sua experiência. Quantos aqui vão lembrar, né, de professores, de vizinhos, de médicos, de autoridades que foram importantes na vida de vocês? Quantos de nós vamos lembrar de responsáveis, de coordenadores, de líderes, de pastorais que foram importantes para nós na nossa caminhada de fé, de catequistas? Isso tudo, queridos irmãos, faz parte da história da diocese. Isso tudo faz parte da história da família Cristo Rei, que é assim que eu gosto de chamar vocês, né? Família Cristo Rei. Porque é isso que nós nos tornamos, uma grande família, onde cada um se responsabiliza pelo outro. Não só pelo bem-estar físico, psicológico, emocional, mas principalmente pelo bem espiritual de cada um. Que é essa nossa preocupação.
Porque nesse nosso mundo, né, o dia que o Senhor nos chamar, tudo fica. E o que a gente leva para junto de Deus é essa experiência de amor que vivemos, primeiro a Ele e depois ao irmão. Então, todos vocês são muito importantes nessa celebração. E é isso que eu queria destacar. Celebrando esses 50 anos da diocese, né, a gente poder olhar para trás, né, e se alegrar com a nossa história. A gente é novo ainda, né? Aqui eu já estou puxando sardinha para o meu lado, viu, gente? Eu acabei de fazer 50 anos também, né? Então a gente é novo, é uma diocese nova. Perto de outras aí que tem mais de 200 anos, nós ainda estamos engatinhando. Temos muito o que aprender. Temos muito o que viver da experiência do amor de Deus. Né? Por isso a gente não pode desistir, deve continuar firme e perseverante. Tá bom? E é isso que o Senhor nos pede hoje. Que sejamos perseverantes, para que outros, né, possam vir fazer a mesma experiência que nós fazemos. Eu falei hoje de manhã, lá na comunidade Santa Zita, né, que ainda celebramos numa casa alugada, assim como a Santa Teresinha. Não temos um terreno, não temos uma capela, mas temos uma comunidade viva. Uma comunidade viva. Pessoas que são fiéis toda quinta-feira, que participam, que colaboram, que ajudam, que rezam. E eu falava para eles hoje de manhã, olha, eu sei que o sonho aqui de muitos é ter um dia uma capela para rezar. É o sonho do padre também. Mas por enquanto não é possível. Como não era possível há muitos anos atrás, pensar que nós seríamos uma paróquia. E hoje nós somos. Há muitos anos atrás a gente não imaginava que ia termos uma matriz como nós temos hoje. E hoje nós temos. Então essa esperança não pode morrer no nosso coração. Talvez a gente não vá ver a capela de Santa Zita, a capela de Santa Teresinha. Mas com certeza o Senhor fará germinar, né, no coração de muitos que ainda vão passar por aqui, né, esse sonho nosso. E os nossos filhos, os nossos netos, os filhos dos nossos netos vão poder participar um dia dessas comunidades. Entenderam? E é assim que a gente vai formando a Igreja de Jesus Cristo. Tá bom? Então que Deus abençoe a cada um de vocês. Toda a dedicação, todo o empenho, né? Que esqueci de falar, né? Mas aqui também estão os nossos funcionários da paróquia, que se dedicam também, né? Deus abençoe a todos vocês, o nosso diácono, né? A gente não fala muito porque a gente é de casa, né, diácono? Mas todos eles, né? Muito importantes, Padre Mário, que está rezando agora. Então, todos nós somos muito importantes dentro desta igreja da qual nós fazemos parte. E que o bom Deus nos dê muito mais, né, do que 50 anos daqui para frente, para que possamos levar a sua palavra e experimentar o seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.